Olá, boa noite. Hoje vou estar respondendo perguntas aqui da galera. E aí, se vocês quiserem enviar dúvidas sobre a sua fobia, será que funciona com a minha fobia? Será que o método para acabar com a fobia também funciona com a minha fobia? E aí já vamos para a primeira pergunta aqui. E hoje a gente vai falar sobre como reconfigurar uma fobia. Primeiro, é um assunto que gera já até mesmo objeções. Será que é possível reconfigurar uma fobia? Será que tem como reconfigurar uma fobia? E aí a minha primeira resposta já é sim. Tem como sim reconfigurar uma fobia, porque se a gente pensar pelo seguinte, como é que uma fobia começa? De onde que ela veio? Eu costumo falar para as pessoas que a fobia, ela começou em um dia e ela vai se estendendo pela linha de tempo. A fobia, ela é escrita na sua linha de tempo. Tem muitas pessoas que falam assim, Anderson, eu não sei exatamente te dizer, a partir desse dia começou a minha fobia. Algumas pessoas, sim, têm esse dia muito claro, assim, não, foi a partir desse dia, a partir desse evento, às vezes foi a partir de um trauma, a pessoa teve um trauma e dali para frente isso transformou em uma fobia, mas essa não tem de ser a regra. A grande maioria das pessoas não tem uma clareza assim, Anderson, eu sei de um período antes que eu não tinha essa fobia, mas depois disso eu comecei a ter esse medo ou não me lidar bem com essa coisa. Um exemplo clássico disso, quando a pessoa não tem clareza, é, por exemplo, a fobia de altura. Às vezes a pessoa lembra de um período quando ela não tinha esse medo, essa fobia, conseguia subir em lugares altos e tudo mais. E de repente a pessoa fala assim, Anderson, de repente eu comecei a ficar com medo, comecei a ficar com receio, e aí isso foi limitando cada vez mais a minha vida. E depois de um tempo eu já não conseguia, às vezes, até passar numa passarela muito alta, não conseguia subir num lugar muito alto. E, por exemplo, fobia de altura. Varia muito. Tem pessoas que têm fobia de altura e não conseguem passar em uma passarela. Tem outras pessoas que conseguem. Tem pessoas que têm fobia de altura, mas conseguem subir no prédio mais alto que for, desde que seja num elevador fechado. Não pode ser um elevador panorâmico. Então a pessoa fala assim: não, Anderson, eu consigo subir no. Pode ser 30 andares, desde que não tenha uma janela assim, ou um lugar aberto para eu realmente ver, para mim é tranquilo. Tem pessoas que não. Mesmo sendo um lugar fechado, é um lugar fechado, o elevador não é elevador panorâmico, mas a pessoa, quando ela vai subindo ali 7, 8, 9, ela já para, aperta o botão e desce, porque não consegue passar dali. Então, tá vendo que a fobia varia muito de pessoa para pessoa, inclusive se a pessoa sabe quando começou, se não sabe quando começou. E aí, por causa dessa variação, parece que para cada pessoa a fobia é única, é diferente. E tá vendo isso, essa percepção de que cada fobia é única, cada fobia é diferente? Ela tá certa. Cada fobia é única e cada fobia é diferente. E aí, a tendência é as pessoas pensarem o que é, se cada fobia é única, e principalmente a minha fobia, então, que é muito diferente das outras, a gente tende a pensar através de qual raciocínio? Então, se cada fobia é única e diferente, então para cada fobia eu vou ter que ter uma técnica, um remédio, uma solução diferente para cada fobia. Aí é que tá. A fobia, se você for olhar ela nos detalhes, cada uma é uma fobia diferente. Igual eu dei os exemplos aqui da fobia de altura. Tem pessoas que se você reunir 20 pessoas com fobias de altura, você vai conseguir perceber várias diferenças ali. Um vai falar, não, nesse lugar aqui eu consigo. Aí outros 5 vão falar, não, esse lugar eu não consigo. Aí tem um outro que vai falar assim, isso aí eu não consigo e nem outro. E vai ser muito diferente. Mas tem uma semelhança. A estrutura. A estrutura da fobia é a mesma em todas as fobias. Todas, todas, todas. Fobia de altura, fobia de ônibus, fobia de lagartixa. Basicamente, existem 3 categorias de fobias. Fobias de coisas, e aí pode ser qualquer objeto. Quando eu falo qualquer, eu não estou exagerando, gente. É realmente qualquer objeto. Desde, por exemplo, fobia de ônibus. Às vezes a pessoa tem fobia do próprio ônibus, às vezes a pessoa tem fobia de outros objetos dentro do ônibus, às vezes a pessoa tem a fobia não é do ônibus, mas é do trânsito. E aí eu já vou falar de um outro tipo de fobia que é a fobia de contextos.
Então são 3. Fobias de coisas, de bichos, e aí bichos inclui até insetos, qualquer bicho. Cachorro, tem gente que já vi muita gente com fobia de gato, fobia de aí insetos, barata é campeão, barata, fobia de lagartixa, fobia de lagarta. Já vi muita gente também com fobia de lagarta. Olha só, é um bichinho desse tamanho que anda a 0,001 km por hora, é muito devagar, e a pessoa dispara um medo terrível, terrível, terrível. Aí, para quem está de fora, para quem não tem uma fobia, vai pensar, nossa, meu Deus, mas uma lagartinha não faz mal para ninguém. Como é que a pessoa vai ter fobia de lagarta? E assim, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre essa lógica de aquilo oferecer ou não um perigo real. E já vou adiantar que isso não vai interferir muito no nosso processo para acabar com a fobia. Então a gente tem fobia de coisas, por exemplo, qualquer coisa. E, gente, quando eu falo qualquer coisa, é realmente qualquer coisa. Recentemente eu conheci uma moça com uma fobia muito rara. Ela tem fobia de coisas balançando ao vento. Por exemplo, aqueles balanços de criança, se o vento estiver muito forte, aquilo estiver balançando, ela... aquilo, Anderson, já me bate uma fobia, eu já começo a me sentir mal, e aí não vai dar certo. Muita gente fala que tem fobia de falar em público, mas tem pessoas que têm fobia do microfone. É do microfone. Se a pessoa tiver que falar em público sem microfone, Anderson, pode ter 10, 20, 50 pessoas. Talvez quem está lá no fundo não vai me escutar, mas se for sem microfone, nossa, eu falo, beleza. Agora, se eu tiver que segurar um microfone na mão, nossa, aí vai dar ruim. Fobia de coisas, né? Por exemplo, um microfone pode disparar fobia. Fobia de bichos e fobia de contextos. E aí, contextos, por exemplo, um lugar alto. Um lugar alto é um contexto que dispara uma fobia. A própria fobia de ônibus, às vezes pode ser a fobia do objeto, o ônibus, ou pode ser a fobia do contexto de estar num ônibus, de estar, por exemplo, num ônibus muito cheio, ou não, é porque eu não gosto de pegar ônibus se o ônibus for pegar uma autoestrada. Está vendo que varia muito, é praticamente ilimitado o número de diferentes fobias. Tá, e como é que a gente faz para reconfigurar uma fobia? Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. A Tânia falou aqui que tem fobia de medo de dirigir. Recentemente eu fiz até uma live aqui com um rapaz que tinha medo de dirigir. E olha que interessante. Geralmente eu pergunto para as pessoas qual é a emoção que dispara quando você está ali diante do objeto da fobia. Igual ela falou aqui, a Tânia, medo. Ela falou, eu tenho medo, pelo menos ela usou a palavra, eu tenho medo de dirigir. Só que geralmente mesmo a pessoa usando a palavra medo, porque às vezes medo é uma forma só de não usar a palavra fobia. Em vez da pessoa falar, eu tenho fobia de dirigir, fala, eu tenho medo de dirigir. E tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum com isso. Essa nominalização não é o menos importante pra gente. E aí eu pergunto qual é a emoção que a pessoa sente. Aí o que eu falo? Se imagina aí, por exemplo, se imagina que você está ali na iminência para dirigir. Qual é o principal momento que essa emoção vem? É na hora que você pensa em dirigir ou é na hora que eu pego na porta para abrir o carro? Não, Anderson, é na hora que eu sento no volante e pego no volante para dirigir. Nossa, aí vem o medo. Quais são as outras sensações que vêm? O que mais? É realmente medo, emoção ou é alguma outra emoção? Pode ser medo, pavor, pânico, uma vontade de chorar, desmaiar, sensações pelo corpo, tá vendo? Às vezes a pessoa fala, minha vista começa a ficar turva, como se eu fosse desmaiar. São várias coisas diferentes que podem acontecer. E recentemente eu fiz uma live aqui e a gente aplicou o método ao vivo com um rapaz que tinha fobia de dirigir. E aí eu perguntei para ele, qual a emoção que você sente? Ele falou, Anderson, não é medo, não é medo que vem. E realmente eu estava conversando com ele e não era medo. Ele falou, me vem uma... Aí ele falou assim, um cansaço. Aí eu, cansaço? Ele eu sento ao volante, sento diante do carro, estou ali... E aí chega o ombro dele caía, só de descrever. Eu não consigo nem fazer meu ombro cair igual o dele cair, assim. Só dele...
de eu falar assim, então se imagina aí, diante do carro ali, sentado já no volante, pronto para dirigir, aí o ombro dele já caía assim, cara, aí já me veio assim um cansaço. Ele falou, a única palavra que me vem na boca agora é cansaço. Aí no começo eu fiquei cético, né? Eu falei, nossa, mas cansaço? E cansaço é suficiente para a pessoa travar e não dirigir? Aí eu falei, me descreve melhor, me descreve mais esse cansaço aí, o que você sente no corpo. Ele, não, aí ele falou, me dá um peso aqui nos ombros, eu não consigo mais me mover, e aí se tiver alguém, eu peço para alguém dirigir. Eu falo, não, fulano, dirige aí, eu não dou conta, eu não quero dirigir, e quando não tem ninguém para dirigir, eu não saio. Então é engraçado, né? A gente pensa que fobia é só medo, só pavor, só pânico. No caso dele, disparava um cansaço. Mas olha só, é um cansaço que é tão forte, tão extremo e tão exacerbado que trava a pessoa. Por isso que eu falo, às vezes pode ser qualquer emoção. Dificilmente vão ser emoções positivas, né? Igual felicidade, alegria, mas emoções debilitantes. Uma emoção, então a fobia é um padrão mental que dispara uma emoção debilitante e essa emoção ela vai estar exacerbada, vai estar num nível muito alto que eu perco o controle. E no caso dele, perder o controle não era sair gritando, não era desmaiar, não era tremer, não. Era ficar inerte e não conseguir dirigir. Então, primeira pergunta, Tânia, qual é a emoção que você sente na hora da fobia? Qual é a sensação que vem, em que lugar do corpo que começa? Quando você está ali sentada ao volante. Primeiro, procure qual que é esse gatilho. Qual é o momento? Porque tem gente que vai falar assim, só de pensar em dirigir eu já passo mal. Tá, mas qual é o momento que isso piora? É quando você está indo em direção ao carro, ou é na hora que você pega na maçaneta para abrir a porta, ou é na hora que você senta e pega no volante, ou é só quando liga o carro, ou tem gente que consegue ligar o carro e sair da própria rua, o problema é quando vai pegar uma avenida mais movimentada. Qual é o seu momento que você percebe que a emoção, ela realmente... Porque a emoção, ela segue um ciclo. Digamos que sua emoção está aqui, no nível neutro. Aqui, 0. De 0 a 10, quanto é que está? Está 0. Estou dentro de casa, nem estou pensando em dirigir. Aí comecei a pensar em dirigir. A emoção começa a subir. Vou ter que ir em tal lugar, vou ter que sair, vou ter que fazer tal coisa. Tem um momento que essa emoção vai bater lá em cima. Ela vai subir e é aquele momento que vem a emoção debilitante. Pode ser medo, pavor, alguma emoção debilitante vai vir e ela sobe. Primeiro a gente tem que identificar qual é esse momento que tem algum gatilho, que a emoção ela pega uma ascendente aqui e só sobe, sobe, sobe. Parece que inclusive não vai parar de subir. Nossa, a emoção vai aumentando, aumentando. E como é que é essa sequência de que vai aumentando, aumentando, aumentando? Para algumas pessoas pode ser uma sequência de pensamentos. Por exemplo, tem gente que vem pensamento de morte, fobia de carro, já vem na imagem, às vezes, acidentes, já vem, às vezes, na imagem, às vezes, o barulho do trânsito passa já... E aí vai passar por 3 canais, geralmente. O canal visual, o canal auditivo e o canal das sensações, o sinestésico. Tem pessoas que vai ficar muito no visual. Nossa, Anderson, me vem um monte de imagens de acidente, ou me vem imagem do trânsito que eu vou deixar o carro apagar, e aí as pessoas vão gritar comigo. Aí tá vendo? Aí já vem memórias auditivas. Me vem barulho de carro, me vem barulho de pessoas gritando. Ou, não, Anderson, o meu é sensações. Só de pensar em dirigir, começa a vir umas sensações, o estômago começa a embrulhar, eu começo a suar frio. É importante, essa é uma parte onde as pessoas sofrem um pouquinho quando a gente está conversando, e para ela poder entender, porque a pessoa começa já a entrar no estado da fobia. Se tem alguém aqui que tem fobia de carro, provavelmente já está sentindo um pouquinho o grau da fobia, só da gente conversar sobre isso. Mas aí tenta achar o gatilho. Qual é o momento que realmente a emoção sobe e vai lá em cima? Sabe? Isso é extremamente importante, a gente saber qual é o gatilho, o momento da emoção que ela sobe e vai lá em cima. Beleza, deixa eu ver aqui mais perguntas. Eu não vou falar o nome dela, mas ela falou que está com agorafobia desde 2008. Já tomei remédio, não tomo mais,
mas não saio sozinha, tenho medo. A agorafobia ela é bem ampla, depende de cada pessoa. O que acontece? Uma fobia, ela tem a tendência de virar uma síndrome do pânico. E aí, por isso que eu estou falando do nome agorafobia, porque, por exemplo, síndrome do pânico também as pessoas têm essa tendência de já não sair mais de casa e tudo. E, assim, o nome pouco importa se é agorafobia, se é síndrome do pânico, mas esse padrão de, poxa, já não consigo mais sair sozinho de casa sozinha. Recentemente, eu atendi uma moça que ela começou com uma fobia de ônibus. Olha o que aconteceu. Ela tinha mais ou menos 22 anos. Ela estava indo para o trabalho e desmaiou dentro do ônibus. Ela estava com uma colega do trabalho, desmaiou. E aí, algum tempo depois, ela acordou. E aí, o pessoal do ônibus tudo em cima, meu Deus, e tal. E aquele povo todo em cima dela, piorou a situação. E aí, beleza, ela desceu do ônibus e passou o episódio. Depois disso, ela ficou com fobia de ônibus, assim. Ela falou, Anderson, eu pegava o ônibus para ir trabalhar, aí começava a me vir uma sensação que eu ia desmaiar de novo, minhas vistas começavam a embaçar, as vozes das pessoas, os barulhos ficarem distantes, e vinha uma sensação de desmaio, aí eu, pelo medo, eu pegava e descia, e às vezes descia 2 pontos antes, 3 pontos antes, e aí ela falou, chegou ao ponto que eu já não conseguia mais ir pegar um ônibus, de jeito nenhum. Aí, meu marido tinha que me levar para o trabalho de carro, depois me buscar de carro, porque eu não conseguia mais andar de ônibus. E aí, caramba, a fobia dela foi piorando. Aí ela falou, Anderson, aí depois começou um tempo que eu também não conseguia ficar em lugar com muita gente, porque parece que disparava a mesma sensação lá do ônibus lotado. Aí, teve um dia que o shopping estava muito cheio, aí me veio essa mesma sensação de desmaio, e aí eu tenho que correr para o carro, porque o carro é meu refúgio. Aí depois, um dia a gente estava na praça de alimentação, e aí estava muito cheio. Quando chegou a nossa comida, eu virei para o meu marido, eu preciso ir embora, não aguento, minha fobia está disparando. Aí tiveram que ir embora. Aí ela, Anderson, e aí isso foi piorando, porque depois foi para mercado, supermercado cheio, eu não consigo mais. E aí chegou ao ponto que ela também já não saía mais de casa, sozinha. Ela falou, hoje, quando ela chegou para mim, ela falou, Anderson, hoje eu só saio de casa se for acompanhada, principalmente com meu marido. E aí, poxa, ela falou, ainda bem que ele é super compreensivo, me ajuda, é um parceirão. Aí eu falei, nossa, caramba, que bom, pelo menos isso, né? Porque imagina a pessoa enfrentar uma fobia dessa e, na verdade, a grande maioria das pessoas sofre preconceitos, sofre chacota, as pessoas fazem brincadeira, faz piadinha, faz brincadeira mesmo de pregar peça com a pessoa. Às vezes, por exemplo, a pessoa tem fobia de barata, pega e joga uma barata na pessoa, ou joga uma barata de brinquedo. E eu falei, nossa, que bom que pelo menos seu marido aí foi um parceirão esse tempo todo. E ela falou, hoje como é que a gente faz? Por exemplo, eu preciso ir ao mercado fazer compras. Meu marido tem que achar uma vaga na frente, na porta do mercado, que aí sim, eu sei que se eu estiver dentro do mercado, em algum momento eu sentir aquela sensação, eu pego e corro para o carro, porque o carro é meu refúgio. Ela, Anderson, estou te procurando agora porque eu estou desesperada, porque agora eu comecei a sentir esses mesmos sintomas também dentro do carro. Aí ela começou a chorar, me contando essa história, porque ela era o meu último refúgio para eu poder sair, para eu poder ir para os lugares. Era o meu último refúgio, era o carro, porque o carro estava ali, eu sabia que eu podia correr para o carro e aí ali ia estar tudo bem. E ela falou, hoje nem isso mais, então minha vida está completamente limitada. E aí beleza, eu ainda estou acompanhando ela, faz pouco tempo isso, mas ela já está avançando. Eu falei para ela, é baby steps mesmo, passinhos de bebê. Ela já está com essa fobia há 18 anos. Imagina, uma pessoa há 18 anos sofrendo várias limitações. Primeiro não ando mais de ônibus, depois não vou mais ao shopping, também não me sinto bem no supermercado, outros lugares cheios, enfim. Tá vendo? Caramba, há 18 anos ela vinha sofrendo com isso. A gente aplicou o método numa segunda-feira. Quando foi na quinta-feira, ela já me mandou uma mensagem. Anderson, já testei. Hoje eu fui no mercadinho pequeno.
Aí fui lá, entrei, fui lá no fundo do mercado, fiquei testando, não senti nada. Ela tá evoluindo assim, eu, aos poucos, sabe? Porque uma pessoa há 18 anos com uma fobia, caramba, eu realmente não quis pressionar ela. Então eu falei, fulana, vamos devagar, não tem problema, vai no mercadinho pequeno, depois vai num desafio um pouco maior, vai se desafiando. Então ela já conseguiu sair para alguns lugares, alguns outros ela ainda sente um certo receio, fica assim com o pé atrás, eu ainda fico com medo, não sei se a reação vai vir, então estou indo devagar, Anderson, tem paciência comigo. Aí eu, não, vamos com calma, não precisa de pressa não. Mas ela está evoluindo. Em questão de 3 dias, ela já sentiu uma melhora, na semana seguinte já estava bem melhor, de uma fobia que vinha há 18 anos. Então, isso brilha os meus olhos ver esses resultados. E sobre agorafobia, por que isso acontece? Por que às vezes a pessoa começa com uma fobia e um medo ou algum medo pontual e isso de repente vira uma agorafobia ou vira uma síndrome do pânico? Vou dar o exemplo dessa moça que eu estava contando, que ela tinha fobia de ônibus. Tá aqui, a fobia de ônibus, é um medo em relação ao ônibus. Vamos supor que isso aqui lá no subconsciente está escrito aqui, ônibus. Ônibus, e aí em volta está escrito aqui, digamos, tem um label escrito aqui, um rótulo. Tem um rótulo escrito aqui em cima, acionar o medo, acionar o pânico, acionar sensações de desmaio. Isso em relação ao ônibus. Então, o subconsciente criou uma resposta entre o que é um ônibus e acionar o pânico, acionar o medo. Beleza. Aí a pessoa, meu Deus, não consigo mais andar de ônibus, Anderson, agora eu só vou de carro para os lugares. Só que aí, de alguma forma, isso aqui foi generalizado para outra área. O cérebro pegou, o subconsciente pegou e generalizou isso agora também para shopping center. Também vamos disparar aquelas mesmas reações. Medo, pânico, vontade de desmaiar. Em supermercado também. Vamos pegar agora aqui na rua lotada. Se a minha rua estiver muito lotada, tá vendo? Que no caso dela, ela tinha um único contexto antes, que era ônibus. O ônibus dispara essas reações. Agora o shopping também dispara essas reações. Agora também o supermercado. Na rua lotada. O cérebro está pegando e generalizando esse medo, esse pânico para outras áreas da vida. Com certeza, uma pessoa que tem agorafobia, eu arrisco dizer que muito provavelmente essa pessoa tem outros medos. E aí, às vezes, não medos grandes. Uma pessoa com síndrome do pânico, ou principalmente, praticamente toda pessoa que tem uma fobia vai ter algum medo exacerbado em relação a outras coisas também. Ou então, medos pequenos. Anderson, o meu pior medo é a altura, que é o que eu identifico a minha fobia mesmo, a minha fobia de ônibus, a minha fobia de altura, a fobia de gato. Tá vendo isso? Provavelmente você tem outros medos, talvez não tão grandes, talvez não tão altos. É um medo no trabalho, é um medo de falar em público, que talvez não chegue a ser uma fobia, é porque provavelmente isso já está começando a produzir esse efeito de generalizar para outras áreas da vida. Então, é um padrão muito recorrente, tá, gente? De uma fobia se transformar em uma síndrome do pânico ou se generalizar para uma agorafobia. E aí a técnica é a mesma. Isso que é legal. Mesmo a agorafobia ou síndrome do pânico, a gente vai resolvendo os medos, vai resolvendo aqui o medo que foi generalizado, a gente aplica a técnica nesse, e aí vai reduzindo os medos. Vai reduzindo. O que acontece? Quando a gente resolve pelo menos 2, que eu já vou logo de cara no pior. Eu falo, me fala desses medos que você tem, qual que é o pior deles? Meu Deus, é o de ônibus. Meu Deus, só de eu me imaginar no ônibus. Anderson, eu passo mal. Beleza, então vamos resolver logo de cara o primeiro. Aí a pessoa resolve esse medo, e aí daqui a pouco caramba, eu tô andando de ônibus, Anderson, não sinto mais nada, não sinto medo, eu vou e volto, vou sozinho e volto.
Aí a pessoa, beleza, então vamos olhar os outros. Aí resolve o outro medo de shopping, de mercado e tudo mais. Caramba, isso vai expandindo. Tá vendo o medo que foi generalizado para outras áreas da vida? Agora a pessoa está começando a generalizar outra emoção. E aí essa outra emoção, eu sempre pergunto, agora que você está conseguindo superar a sua fobia, agora você está conseguindo andar de ônibus, ou alguém que tem medo de altura, agora que você consegue subir em um lugar alto, consegue atravessar uma passarela, me fala, qual é a sensação que está começando a se instalar na sua vida? Geralmente as pessoas falam assim, Anderson, é uma sensação de segurança, ou é uma sensação de confiança. Alguma sensação dessa, assim, positiva, de controle, sabe? De confiança, de determinação. Aí vai variar. Cada pessoa vai gerar uma âncora boa dessa, sabe? Geralmente segurança. A pessoa fala, Anderson, tá me dando um senso, assim, de segurança, de que essas coisas são coisas normais e que eu posso enfrentar como qualquer outra coisa. Aí o nosso inconsciente às vezes prega essas peças, né, de, por exemplo, pegar uma fobia e transformar em uma síndrome do pânico ou em uma agorafobia. Mas agora um senso de segurança que vai se instalando em uma área, em outra, em outra. Antes não era o medo, é o medo que veio para cá, que veio para cá, que veio para cá. Aí a gente resolve esse medo. Aí se instala um senso de segurança que vem para cá, que vem para cá, que vem para cá. E aí esse senso de segurança vai se generalizando para outras áreas da vida. Isso é incrível, porque tá vendo esse senso de segurança que se instala? A pessoa começa a usar essa segurança para outras coisas, para o trabalho, para um desafio no trabalho, para um desafio, uma pessoa que a pessoa tem que conversar. Caramba, eu preciso sentar com aquela pessoa para ter aquela conversa difícil. A pessoa pega esse senso de segurança e usa para essa conversa, usa para falar em público, usa no trabalho, usa numa entrevista de emprego, muda a vida. Por isso que eu falo que acabar com a fobia é só o começo. Porque você derrota o seu maior medo. Você supera o seu medo principal, aquele que era o chefão do jogo, o monstro principal. Você vai lá e derrota aquele medo. Aí a pessoa se instala um senso de segurança que fala, caramba, sabe? Quando você tem uma sensação de que consegue, depois que eu superei esse medo, eu sinto que eu posso fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Isso não tem preço. Como que a gente reconfigura uma fobia? E aí, essa palavra reconfigurar já coloca um pressuposto aqui, que a fobia ela foi configurada em algum momento da linha do tempo. Falando em linha do tempo, o que acontece? A sua fobia ela está se instalada na sua linha de tempo. A gente tem uma linha de tempo, basta você pensar no seu passado, no seu presente e no que você imagina para o seu futuro. Quando você pensa nisso, o meu passado aconteceu isso, essa é a minha história, hoje eu estou fazendo isso, e pretendo daqui a uns anos estar fazendo isso, aquilo outro. Como é que isso aparece na sua mente? Tem algumas pessoas que vai falar assim, Anderson, parece que é uma linha que passa por cima de mim. Tem gente que fala assim, não, é uma linha que está daqui para cá, na minha frente. Tem gente que fala, não, a minha linha é daqui para cá. Tem gente que fala assim, é uma linha daqui para cá, só que ela está em cima, assim, é como se eu visse o passado, o presente e o futuro. Tem gente que fala assim, não, quando eu imagino assim, o passado, o presente e o futuro. Cada pessoa vai imaginar essa linha de tempo de alguma forma. Mas é uma linha, tá vendo? Ou é assim, ou é aqui meio em cima, ou aqui embaixo. Mas a gente tem essa metáfora dentro da nossa mente de uma linha de tempo. Passado, presente e futuro. Só para ser didático, vamos imaginar uma linha aqui. A minha linha de tempo. A fobia ela está instalada na linha de tempo e ela tem um começo em algum lugar. Lembra que eu falei lá no começo da live? Tem gente que não sabe exatamente o dia que começou a fobia. Mas ela começou em algum dia. Às vezes a pessoa vai falar, foi mais ou menos quando eu tinha uns 8, 9, 10 anos de idade, por aí. Ou então tem gente que fala, não, foi lá quando eu já tinha 20 anos. Mas a pessoa tem uma estimativa? Não, foi mais ou menos nessa época aqui da minha vida. E aí essa fobia vem se estendendo até hoje. Eu já tenho 40 anos de idade e minha fobia está aqui. Esse mês nós vamos fazer um evento que chama O Último Dia da Fobia. E esse nome é proposital por causa disso.
Porque a gente pega na linha do tempo e fala, aqui acabou a fobia. Daqui para frente, você vai seguir sem fobia. Na sua linha de tempo, é o antes e depois desse dia. O último dia da fobia vai acontecer agora, em abril. É um evento que a gente vai fazer de vez em quando para ajudar as pessoas a acabarem com as fobias. Então, vai acontecer aqui agora, em abril. Por que eu ainda não estou falando a data do último dia da fobia? Porque a gente vai marcar isso juntos. Nós vamos nos reunir num evento de preparação. Então, para o último dia da fobia, a gente precisa se preparar, precisa chegar lá com métodos, com técnicas, com estudo, com, às vezes, até uma sensação de segurança. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem nem conversar sobre a própria fobia. Então, a pessoa, primeiro, tem que se sentir seguro, para depois ir para o estudo, para ver o método, estudar um método e aplicar o método e reprogramar a fobia. Então, a gente vai ter 2 eventos esse mês. O último dia da fobia, que está segredo aí, a gente vai marcar isso juntos, na verdade. E a gente vai ter um dia de preparação. Esse evento de preparação, vocês precisam se inscrever. Tem um link lá na bio do meu Instagram, no perfil do meu Instagram, @AndersonCuba. Vocês podem ir lá e se inscreverem. Tem um link lá de inscrição, porque é uma aula fechada. Tá? Eu não vou explicar tudo aqui porque essa aula tem que ser fechada. É porque lá tem alguns conteúdos que eu mostro que eu não tenho permissão para abrir esse conteúdo em mídias sociais, em YouTube, Facebook, Instagram. Mas eu posso mostrar esse conteúdo em uma aula. Então, esse é um dos motivos que essa aula é fechada e vocês têm que se inscrever para ela. Então, o último dia da fobia é isso. A gente pega a linha de tempo e fala, aqui é o último dia da minha fobia e daqui para frente eu sigo sem a minha fobia. E não é só metaforicamente falando, não. Isso aqui é com técnicas, com métodos, com estudo. Você vai calibrar a sua fobia, falar assim, eu vou perguntar, de 0 a 10, quanto que está a sua fobia? Você vai aprender a fazer essa calibragem, a falar assim, eu acho que a minha fobia é grau 10, eu fico para morrer. Não, a minha é grau 8, 7. Isso é importante, você saber o nível da sua fobia, em que nível ela está, e aí é uma escala que vai de 0 a 10. Saber qual emoção dispara, a gente falou disso aqui hoje, tem um gatilho, é o momento que a emoção sobe, mas e que emoção é essa? Precisamente, é medo? É só medo? Ou tem alguma outra emoção que vem aí? Aí, além de saber o gatilho, além de saber a emoção, além de saber como essa emoção percorre no corpo, qual é a sequência de coisas que vai acontecendo na mente, a gente precisa de técnicas. Técnicas para reprogramar essa sequência de coisas que vai acontecendo, para reprogramar essa resposta emocional e para reprogramar, inclusive, o gatilho. Aquele momento que a fobia vem e a emoção sobe, esse é um ponto-chave para a gente reprogramar a fobia. Então, beleza. Tá vendo a linha de tempo? Ela está aqui. A fobia se instalou em algum dia. E se a gente não fizer nada, beleza, minha fobia começou mais ou menos aqui. Se a gente não fizer nada, ela vai se estender para o resto da vida. E não para mais. Porque é um padrão que foi gravado no nosso subconsciente de uma forma provavelmente muito impactante. Ou de uma forma muito profunda e que, assim, sem método e sem técnica, é muito improvável que uma pessoa supere uma fobia. Tem algumas pessoas que falam assim, eu tinha fobia de altura, mas eu me forcei e fui lá e resolvi. Geralmente não era uma fobia. Era só um medo, talvez um medo um pouco forte, mas se a pessoa conseguiu ir resolver na raça, no peito, na cara e na coragem, eu arrisco dizer que isso não era uma fobia. E aí, infelizmente, não tem como a gente voltar no tempo e olhar lá e vamos fazer uma discussão científica aqui. Mas eu arrisco dizer que isso não era uma fobia, porque um padrão fóbico, quem tem uma fobia sabe. Você não consegue pensar, você não consegue raciocinar, você não consegue respirar. Tem gente que fala assim, respira para você se acalmar. Gente, não adianta. Quem tem uma fobia, essas dicas, esses controles mentais que a maioria das pessoas fazem, é um padrão tão forte e aciona uma emoção tão debilitante que a pessoa não vai conseguir nem lembrar de uma regrinha de respira, não. A gente tem que programar isso antes. É antes do gatilho, antes de ser disparado, é antes da emoção começar, se querer subir, a gente reprograma aqui. Emoção, Anderson, eu estou vindo numa boa, e de repente, pum, sobe. Beleza, vamos voltar aqui. Qual é esse momento aqui que a emoção vai querer subir? Esse é um ponto-chave para a gente reprogramar a fobia e ela nem subir.
a emoção nem sobe, tem que seguir. É porque, assim, quando uma pessoa supera a fobia, ela 99% das pessoas me falam uma frase muito semelhante a essa. Anderson, é como se eu nunca tivesse tido esse medo antes. A pessoa, ela não se reconhece. Literalmente não se reconhece. Fala, Anderson, parece que eu nunca nem tive esse medo antes. Parece... Tem uma moça que tinha fobia de altura, aí as pessoas até perguntam para ela, falam assim, mas você tinha fobia de altura mesmo? Que você está aqui nesse lugar alto aqui? Eu tinha fobia, para mim era terrível. E as pessoas ficam incrédulas, vendo ela agora sem o medo, falam, não, mas você tem certeza que você tinha fobia de altura? Então, como é que a gente reprograma? A gente tem que estudar como é que a fobia, primeiro, ela foi gravada no subconsciente. Existe uma sequência de coisas que vai acontecendo no nosso cérebro, e se essa sequência de coisas acontecer de uma determinada forma, aí esse medo é gravado no subconsciente e principalmente uma resposta automática. Todas as vezes que eu estiver nesse contexto, pum, eu tenho que disparar o medo. Quando a gente vai lá e estuda essa estrutura e acha esse ponto no subconsciente onde essa regrinha foi gravada, que regrinha? Todas as vezes que aparecer esse contexto, esse objeto, essa coisa, dispara o medo. Beleza. Quando a gente acha essa regrinha, aí fica fácil da gente ir lá e dizer que agora não, agora eu quero uma regra nova. Quando eu estiver nesse contexto, eu quero me sentir tranquilo e seguro. Pronto, dá uma olhada aqui de novo nas perguntinhas. Teve o André que perguntou aqui, Anderson, fobia seria ou pode ser acompanhada de crise de pânico? Sim, é bem comum, tá, André? Às vezes pode ser uma coisa só ou podem ser coisas separadas. Como é que é isso? Por exemplo, para algumas pessoas, essa crise de pânico é a própria fobia em si. Porque é o seguinte, tem aqui, digamos que seja fobia, por exemplo, de carro, de dirigir. Vamos manter nesse exemplo aqui. Quando a pessoa entra no carro, aí dispara já direto o pânico. Isso é uma coisa, tá? Então, a fobia da pessoa... Deixa eu pegar uma outra coisa aqui para simbolizar. A fobia da pessoa dispara o pânico. Aqui está o pânico. Tem uma coisa a respeito de emoções que as pessoas não entendem muito bem. A emoção, ela está lá em algum lugar no subconsciente, guardado. A gente tem no nosso subconsciente um repertório emocional, um repertório de emoções. Emoções boas e ruins, tá bom? Medo, pânico, amor, alegria, felicidade, tá lá. Sabe uma playlist musical? Hoje eu vou tocar a playlist da tristeza. E aí tem música de corno, e aí chora e tudo. Hoje eu vou tocar a playlist da alegria, a música da alegria, da felicidade. E assim, qual é o botão que dispara essas músicas, né, essas emoções? Por exemplo, de repente eu lembro de alguém que eu estou com muita saudade, aí ou eu vejo uma foto de uma pessoa que eu estou com muita saudade, vai lá e pum, dá o play na saudade. E aí, poxa, caramba, que saudade de fulano, daquele meu amigo, daquela minha amiga, daquela pessoa que eu não vejo há muito tempo e tal. Lembrei aqui de uma situação triste, poxa, lembrei de uma coisa muito triste que aconteceu comigo. Essa lembrança ou essa memória, alguém tocou no assunto comigo. Alguém tocou no assunto comigo dessa memória triste, play na tristeza. Por que eu falo que é um repertório emocional? É uma lista, porque assim, as emoções, elas já existem no nosso subconsciente, elas estão lá. Elas só estão, por exemplo, assim, agora eu não estou sentindo tristeza, então significa que a tristeza sumiu? Não, ela existe. Ela existe e está lá. Se algum momento triste acontecer na minha vida, uma coisa que eu interpretar como triste, aí eu vou sentir tristeza. Então a tristeza, ela existe como emoção que pode ser acionado em qualquer momento. Assim como a felicidade, a alegria, até mesmo, por exemplo, e toda emoção segue esse ciclo. Começa, atinge um pico, fica aqui e vai embora. Tristeza. A pessoa, nossa, vê uma tristeza muito forte, às vezes fica dias triste, mas uma hora passa. Alegria. Ninguém fica alegre aqui, pum, o tempo todo. Que alegria, acorda alegre e vai dormir alegre, dando risada, 24 horas dando risada. Não. Acontece alguma coisa que te deixa muito alegre, você fica sorridente, explodindo de alegria, tem aquela explosão de alegria, só que daqui a pouco
passa, né? E volta ao normal. Risada, você tem aquela explosão de risada, vontade de rir, mas uma hora passa, senão a barriga chega e dói, né? Uma hora passa. Mesma coisa, todas as emoções seguem um ciclo. Tem um pico, onde a emoção fica lá no máximo, ou às vezes nem chega no máximo, dependendo da situação, ela vai só aqui, depois, ou vai lá em cima, ou vai no máximo, e passa. No caso aqui do pânico, é a mesma coisa, só que o pânico, ele é uma sequência de emoções e que estão muito exacerbadas, estão num nível muito alto. E aí, assim, pode vir em sequências, de repente é um receio, começa de repente num receio, caramba, não sei, essa situação aqui, aí o receio, ele vai acelerando, acelerando, acelerando. Esse acelerando pode ser a sua própria voz interna que fica falando consigo mesmo. Não sei o quê, 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 não sei o quê. Tá vendo? Aí a voz vai acelerando a emoção. Aí um receio já vira um medo. Aí o medo vira um pavor e o pavor vira o pânico. Porque às vezes é a voz interna que vai, meu Deus, não sei o quê, 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 não sei o quê. E aí daqui a pouco você já está lá no pânico. Às vezes, para algumas pessoas, vai ser imagens. É uma imagem que vem outra, um pensamento, vai acontecer isso, aí vai vindo imagens, tá? E aí o carro vai bater, e aí vai ter gente gritando, e aí vai provocar um alvoroço, eu vou para o hospital e não sei o quê, e alguém pode morrer, tá vendo? Uma sequência de imagens que vai surgindo na mente e coloca a pessoa em pânico. Ou então, pode ser uma sequência de sensações no corpo mesmo. Me dá uma sensação disso, e que depois... tem gente que fala assim, começa com frio na barriga. Começa aqui no frio na barriga, e aí o coração já acelera, a garganta seca, eu já sinto apertar aqui, e parece que meu corpo inteiro está se afunilando, e aí a emoção vai subindo, subindo, e aí eu chego no pânico, lá na frente. Então, tá vendo que para cada pessoa essa sequência acontece de formas diferentes? Mais uma vez, as fobias ou os medos, as sensações e os pânicos são diferentes, mas a técnica ela é a mesma, tanto para uma fobia, tanto para agorafobia, tanto para síndrome do pânico ou para um pânico exacerbado. A gente vai lá no gatilho, vamos rebobinar a fita? Volta um pouco. Volta no momento antes de entrar em pânico. Vamos achar qual é aquele momento que a emoção vem e decola. Antes de decolar, então vamos voltar a fita aqui, volta. Opa, acha aí um momento onde estava tudo bem. Não, Anderson, até aqui eu estava de boa, estava bem. Beleza, vamos achar aqui qual foi o momento que a emoção decolou. A gente acha esse gatilho, acha esse timing aqui e a gente reprograma a resposta emocional daqui para frente. Daqui para frente, quando essa mesma situação aparecer, como é que eu quero me sentir? Eu quero continuar tranquilo, igual todo mundo. Anderson, é uma situação super difícil. Beleza, é uma situação super difícil. Como é que a maioria das pessoas reage? As pessoas às vezes ficam até um pouco nervoso, ficam um pouco apreensivo, mas se controla. Por exemplo, uma emoção que a grande maioria das pessoas vai sentir, ansiedade. Em qual contexto? Por exemplo, uma entrevista de emprego. A maioria das pessoas vai sentir uma ansiedade numa entrevista de emprego. Tem gente que desiste no meio do caminho. Tá indo no ônibus para o lugar onde vai ser a entrevista. Não vou não. Tem gente que desiste na sala de espera. Quando está chegando a vez, pega e vai embora. Dá uma dor de barriga e vai embora. Tem gente que entra na sala e fica gaguejando, fica suando, responde tudo errado na entrevista. E tem gente que, mesmo com ansiedade, mesmo sentindo frio na barriga, vai lá, faz entrevista, se sai bem e passa e consegue um emprego. Tá vendo que é uma situação que todo mundo passa e todo mundo sente essa emoção que vai subindo, só que algumas pessoas isso sobe e vai lá em cima e a pessoa não consegue se controlar. E aí a fobia, ela tem essa questão da emoção decolar, só que parece que não tem limite. É uma emoção que dispara outra, assim, se tem um teto para minha emoção bater, parece que eu nem sei desse teto, eu sei que vai lá em cima e vai embora. Esse é o padrão fóbico e a gente reprograma aqui antes, não é quando está lá em cima, não é quando você está lá imerso no seu pavor ou no seu pânico, você não tem condições de lidar, de pensar, de raciocinar, de tentar montar uma estratégia mental para mudar essa resposta. Quando já está lá em cima, já era, não dá. A gente tem que voltar um pouco, alguns passos,
e trabalhar antes. É antes da emoção decolar, é antes da emoção subir. Porque se a sua emoção já está lá em cima, não sobra espaço para consciência, sabe? Sabe quando você está numa situação, mesmo que não seja situação fóbica, por exemplo, uma entrevista de emprego, e que você está com ansiedade lá em cima, o que acontece? Melhor, um outro exemplo, uma prova, por exemplo, uma prova de concurso. Caramba, me deu uma ansiedade, eu estava muito ansioso para a prova e errei tudo. Me deu um branco, parece que eu sabia tudo, só que chegou lá na hora da prova, esqueci tudo. Aí só foi sair de lá, eu comecei a lembrar de tudo da prova. É isso que a emoção faz. A pessoa tem a consciência tomada de assalto por uma emoção muito forte que toma a pessoa de assalto e aí não sobra espaço para a consciência, para a pessoa pensar racionalmente, tentar elaborar uma forma de controlar, de se controlar dentro daquele contexto. Não dá. Não dá porque a emoção já está aqui, já bateu no teto. Por isso que a gente volta uns passos antes. Vamos estudar antes, vamos estudar aqui naquele momento onde você estava tranquilo. Não, Anderson, até aqui, nesse contexto, eu ainda estou tranquilo. Se eu estiver nessa situação, ou dentro de casa, nesse contexto aqui, desse jeito, eu estou tranquilo ainda. Talvez sentindo um pouco já de ansiedade, talvez já sentindo um pouco de frio na barriga, mas está manejável. Beleza, é aqui que a gente trabalha, nesse lugar mais seguro. Não dá para trabalhar lá quando a emoção... Por exemplo, tem gente que acha que... Tinha uma moça que tinha fobia de gato, ela tinha certeza, na verdade, que eu ia abrir alguma gaveta aqui e ia tirar um gato da gaveta e agora vamos testar aqui a fobia. Porque ela tava assim, ó, ela conversando comigo, isso quando eu fazia presencialmente, agora é sempre pela internet, e isso facilitou pela internet, que as pessoas não têm mais esse medo de que eu vou pegar uma peça na pessoa, tirar um gato, uma lagartixa do bolso. Cara, ela ficava assim, ó. Ela ficava assim, ficava vigiando a porta, ficava olhando para mim assim. Você me jura que você não vai tirar um gato aí? Eu, não, calma. Demorou um tempão até eu acalmar ela acreditar que eu não ia tirar um gato de dentro de algum lugar. E porque eu jamais faria isso. Por quê? Se eu exponho a pessoa do nada ao objeto da fobia, a emoção vai bater lá em cima, aí já era. Eu não vou conseguir trabalhar com a pessoa não vai conseguir ter clareza mental para estudar as próprias estratégias mentais e reprogramar isso. Então, um segredo que eu posso entregar para vocês aqui hoje, e que se vocês saírem daqui com essa mentalidade, é: qual é o gatilho? Qual é o momento que a minha emoção começa a subir? Mesmo que você não tenha clareza disso, começa a prestar atenção, volta nos episódios anteriores, vai olhando assim, não, aqui eu ainda estava tranquilo, e aqui, aí desandou. Vai procurando aqui nesses momentos onde estava tudo tranquilo. E esse pânico aí, a gente reprograma ele. É a mesma técnica, tá? É a mesma técnica. A gente já atendi muitas pessoas com síndrome do pânico, com agorafobia, com uma fobia que foi virando uma coleção de fobias. Então é isso, galera. Eu gostei demais dessa live. Teve participação de bastante gente. Desculpa aí se eu não pude responder todo mundo. Mas quem eu não respondi, eu vou fazer o seguinte. Eu respondo no inbox. Vocês podem me mandar no direct também no Instagram, que eu respondo perguntas por lá. Se tiverem dúvidas, pode mandar no direct no meu Instagram. Eu falo sempre do Instagram porque lá eu confiro mais vezes e lá eu respondo mais rápido. Mas para quem gosta mais de Facebook ou YouTube, o YouTube é difícil, mas Facebook e Instagram eu respondo sempre, tá bom? Então é isso, tenham uma boa noite e foi muito bom essa live. Se inscrevam lá, porque tá na hora de botar um ponto final nessa fobia, beleza? Então, falou, galera, foi muito legal hoje.